Do PSDB, deputado Duarte Nogueira. Senhor presidente, antes de iniciar a minha participação nessa audiência pública, gostaria só de fazer uma sugestão a Vossa Excelência, tendo em vista de que não são apenas 3 líderes, mas 5 líderes, que Vossa Excelência dividisse 2 ou a cada 3 líderes que se pronunciassem para o ministro poder em seguida responder. Senão nós vamos perder a linha de raciocínio e a objetividade, obviamente, das respostas que o ministro Paulo Sérgio Passos irá fazer. Perfeito. Vamos dar continuidade. Eu quero inicialmente cumprimentar o presidente da Comissão de Viação e Transporte, deputado Edson Ezequiel, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, deputado Sérgio Brito, ministro Paulo Sérgio Passos, demais líderes e parlamentares, e cumprimentar o líder do governo, o deputado Cândido Vacarezza, e até aqui fazer uma observação, uma dúvida minha. Quando nós recebemos o ministro Wagner Rossi, da Agricultura, 2 semanas atrás, durante toda a oitiva do ministro, de maneira muito disciplinada e cordata, o líder do PMDB, deputado Henrique Eduardo Alves, esteve ao lado do ministro Wagner Rossi. Hoje, o líder do seu partido não está presente, até porque ontem anunciou independência em relação às votações do governo nesta Câmara, mas certamente a presença do líder do governo garante a Vossa Excelência o apoio da base do governo, a sua presença e a sua participação nessa audiência pública. Fazendo esse registro, ontem, no Senado, Vossa Excelência disse que não vê necessidade de instalação de uma CPI para investigar possíveis irregularidades na sua pasta, dos transportes, e que os atuais meios de controle são suficientes. Vossa Excelência afirmou isso ontem no Senado. No entanto, disse também que está promovendo uma reestruturação, não só no Ministério, mas em outros órgãos, como o DENIT e a VALEC. Disse que também a administração federal, as administrações estaduais e municipais abrem licitação para a contratação de obras baseadas apenas em projeto básico e que o correto seria dispor do projeto executivo que reduz a quantidade de aditivos às obras. E afirma que, portanto, as licitações no Ministério dos Transportes, a partir de agora, sob seu comando, serão baseadas em projetos executivos e, num dado momento, ao ser perguntado, usou a expressão "espero que seja". Então, eu queria iniciar se o senhor espera que seja ou se efetivamente as obras serão fruto de projetos executivos. Ontem, no Senado, o senhor afirmou também que é contrário à CPI por considerar que a CGU já faz as suas apurações. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, se a CGU vem apurando e fiscalizando os contratos do Ministério, por que tem a imprensa divulgado tantas irregularidades que resultaram em mais de 20 demissões, exatamente 24 demissões, incluindo no quadro de servidores do Ministério dos Transportes, também servidores da VALEC e do DENIT? Vossa Excelência também afirmou ontem, taxativamente, que não há irregularidades em contratos celebrados no Ministério dos Transportes, e aí eu leio um trecho aqui de um acórdão do Tribunal de Contas da União, de número 23/2011, proferido em 19 de janeiro deste ano, referente à execução orçamentária 2009-2010, do contrato de construção e pavimentação da BR-010, no Tocantins, no trecho Aparecida do Rio Negro. Abre aspas, o ministro do Tribunal de Contas. Por essa razão, coloco-me de acordo com a colocação feita pelo diretor da SECOB, ao despachar nos autos, no sentido de que não se trata apenas de sobrepreço. Trata-se, entre outras coisas, de sobrepreço
jogo de planilhas, medições de serviços não executados, pagamentos por transportes de distâncias maiores que as reais e, acima de tudo isso, uma supervisão completamente deficiente. Ou seja, a simples continuidade da obra, mesmo com retenção de valores, poderá continuar a causar dano ao erário, fecha aspas, ministro Valmir Campelo. Assim pergunto a Vossa Excelência, se continua a reiterar que não existem, portanto, irregularidades nos contratos firmados no Ministério dos Transportes. E por desconhecer essas irregularidades, que aqui acabamos de apresentar, existentes no Ministério, como tem demonstrado e afirmado que por mais de 10 anos trabalha na pasta, se Vossa Excelência se considera bem informado, né, nesse momento, na plenitude do conjunto e da complexidade do Ministério, para tocar adiante os desafios que Vossa Excelência tem anunciado que irá realizar. Em depoimento no Senado Federal, o senhor Luiz Antônio Pagô afirmou que o DENIT é exaustivamente fiscalizado pela CGU e pelo TCU, e de que não há irregularidades no órgão. Por outro lado, a presidente Dilma, no dia 2 de julho, determinou a exoneração dos principais ocupantes de cargos do segundo escalão no Ministério dos Transportes. O próprio ministro Alfredo Nascimento, que Vossa Excelência sucedeu, demitiu-se em razões das denúncias existentes contra o Ministério dos Transportes e a estes órgãos a ele vinculados, inclusive o DENIT. Diante dessa realidade, eu pergunto, Vossa Excelência considera, portanto, que a presidente Dilma errou ao demiti-los? Como a presidente Dilma errou, afirmo, portanto, ser a única conclusão possível diante do seu depoimento. Aqui, Vossa Excelência atribui o fato de ter havido a demissão de toda a cúpula do Ministério. Qual é a razão, portanto, que Vossa Excelência apresenta para que a presidente Dilma tenha feito todo o afastamento da cúpula do seu Ministério? E caminhando para a conclusão, presidente, já agradecendo a tolerância dos colegas parlamentares e do ministro Paulo Sérgio, em depoimento no Senado Federal, o senador e ex-ministro Alfredo Nascimento disse que, quando sai o PAC do Ministério dos Transportes, significava um pacote de investimentos da ordem de 58 bilhões, que quando ele retornou, já estava em 72 bilhões, 24% a mais. Vossa Excelência colocou aqui que os aditivos acima dos 25% previsto na Lei 866 não são aditivos, porque, pelo que eu pude entender, Vossa Excelência colocou como fatores supervenientes assuntos que apareceram depois das obras iniciadas, porque o Ministério tem mau planejamento, contrata obras no projeto básico e não no projeto executivo, portanto, não tem conteúdo e profundidade necessária para fazer uma boa gestão, tanto na contratação quanto no acompanhamento dessas obras, na medição dessas obras e no pagamento delas, e coloca o erário público extremamente fragilizado a ser justificado os sobrepreços, os aumentos contratuais, ou aquilo que a própria presidente desabafou na entrevista da Veja, dizendo que teria que ter um segundo orçamento para pagar as obras realizadas pelo Ministério dos Transportes. Portanto, eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência concorda com essa falta de planejamento total, que justifica, portanto, sempre a apresentação de fatores supervenientes para justificar o aumento de bilhões e bilhões das obras do Ministério dos Transportes. E, por último, presidente, eu indago ao ministro Paulo Sérgio, que está no Ministério dos Transportes há praticamente 10 anos, né, se ele sabe informar qual foi o papel da presidente Dilma Rousseff, à época, como gerente das obras do PAC, na elaboração das licitações que contrataram as empresas que elaboraram os projetos do PAC vinculados ao Ministério dos Transportes. E se o senhor tem condição de informar que atitudes as autoridades do Ministério dos Transportes teriam que tomar, nesse momento, para evitar a contratação de empresas ineptas para realizar os trabalhos para o qual foram
contratadas. E se Vossa Excelência já tomou, nesse período que é ministro, desde que sucedeu o ministro Alfredo Nascimento, até o dia de hoje, dia 17 de agosto, se Vossa Excelência tomou alguma atitude administrativa para responsabilizar contratualmente as empresas ineptas contratadas. Muito obrigado, senhor presidente.